Vamos tentar, então, continuar dessa forma, para atender a todos. Bom, vamos já então, meus amigos. Vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada. Vamos dialogar sobre a reclamação trabalhista que nós fizemos na aula passada, no dia 16. Fizemos aquele caso concreto, aquele esboço em que nós compartilhamos com vocês um documento Word em branco, fomos fazendo passo a passo, desde o endereçamento da ação até a qualificação das partes, o início da narrativa dos fatos, falamos lá como é que funciona essa petição inicial, narrativa de fatos, a parte da fundamentação, que na verdade, deixa eu só, tem algum colega aí com barulho, só silenciar rapidinho o áudio. Pronto, agora sim. E aí vimos que a petição inicial, ela, na verdade, ela se configura em 3 vértices. Narrativa de fatos, a fundamentação, que é a explicação pela qual vocês, na petição inicial, estão trazendo ao judiciário o motivo pelo qual vocês irão, através dos fatos narrados, depois pedir. Então, percebam, a petição inicial, para o advogado, para o autor da ação, ela vai na sequência, narrativa de fatos, a fundamentação e os pedidos. Porém, quando o magistrado recebe a sua petição inicial, e existe aquele momento onde o juiz ele vai avaliar se os requisitos da petição inicial foram preenchidos, mais precisamente no artigo 840 da CLT e o artigo 319 do Código de Processo Civil. Aí, então, após verificar que a petição preencheu os requisitos, o juiz, então, vai deferir a sua petição inicial. Deferir a petição inicial não significa que o juiz acolheu seus pedidos, mas sim que o juiz verificou que, de fato, a sua petição, formalmente falando, ela está apta para ser o quê? Para ser apreciada por aquele cartório específico, nesse caso nosso, na vara do trabalho. E aí, então, o processo ele vai prosseguir. Na medida que você, através do direito de ação, vai lá, peticiona, distribui a ação, e você tira o poder judiciário da inércia, a partir dali vem o quê? O princípio do impulso oficial. E o próprio Estado é que vai impulsionar o processo, por exemplo, com a emissão da citação do réu para se defender. E aí, então, ou melhor, para oferecer resposta, que pode ser tanto contestação, quanto reconvenção, ou até mesmo a confissão daquilo que esteja pleiteando o próprio autor da ação, no nosso caso específico, no processo trabalhista, a reclamação trabalhista e o reclamante, também conhecido como autor da ação. Bom, eu recebi aqui muitas petições de vocês da aula passada, onde a gente colocou como prazo para que vocês entregassem até hoje, podendo inclusive serem realizados esses trabalhos em grupo. Eu confesso que muitos entregaram em cima da hora e eu não tive como analisar todas as petições que já chegaram. Confesso que hoje ainda vou ficar até mais tarde trabalhando e vou verificar uma a uma. Salvo me engano, chegaram aqui 28 petições, obviamente que 28 petições, mas em grupo, que pode 29 agora, chegou mais uma. E assim, antes da gente avançar para a nossa aula de hoje, onde falaremos sobre a reclamação trabalhista de rescisão indireta. Oi, pois não? Vai chegar a 30ª. Beleza, estou aqui aberto na tela, fique tranquilo. Mas enfim, daqui a pouco vamos falar sobre um outro caso concreto, onde abordaremos hoje o Instituto da Rescisão Indireta. Vamos falar rapidamente, relembrando a vocês das aulas de Direito do Trabalho 2, Direito Coletivo do Trabalho, lá do 6º período, onde vocês estudaram a justa causa que o empregador comete e a forma de rescisão através de uma reclamação trabalhista, um processo judicial, mas com o nome específico de ação de rescisão indireta. E aí vamos ver algumas peculiaridades com a petição, que a gente estudou na semana passada, mas abordando especialmente esse fato gerador da rescisão do contrato de emprego, que foi através do empregador. Quem vai requerer a rescisão é o próprio empregado, porém, quem deu causa a esta rescisão, conforme lá
iremos ver daqui a pouquinho o artigo 483 da CLT, onde são elencadas as hipóteses de justa causas cometidas pelo empregador. Foi o próprio empregador que cometeu e ele foi, de fato, o fato gerador para essa ação trabalhista. Bom, mas só rapidamente, comentando sobre as petições que eu recebi, e algumas eu analisei, tive esse tempo, eu percebi o seguinte: vamos abordar isso também hoje, nesse momento onde vamos fazer juntos também a nossa ação de rescisão indireta. Muitos colegas, claro, na narrativa de fatos, aproveitaram o caso concreto, o que é muito tranquilo, é muito até mesmo interessante você já aproveitar aquele texto que está no nosso caso concreto, na atividade, e colar na petição, apenas algumas modificações, enfim, vale a pena você aproveitar. Na fundamentação, eu percebi que muitos de vocês cometeram equívocos. Equívocos, em que sentido? Eu deixei para vocês à disposição, aqui na segunda atividade, um modelo que nós fizemos juntos. Porém, quando eu coloquei 2 fundamentos, e deixa eu só compartilhar aqui essa tela, que eu acho que é importante a gente mencionar. Até para mesmo antes de eu corrigir, a gente possa dialogar sobre eventuais erros que vocês cometeram. Quando a gente coloca 2 fundamentos, e eu mencionei aqui item 1, 2, 3 e 4, esses itens eram para que vocês explicassem. E muitos de vocês entregaram a petição no nosso trabalho, dessa atividade, exatamente como está aqui. Não é isso que a gente combinou. Eu falei para vocês o seguinte: olha, eu vou deixar para vocês aqui, de fato, itens, mas você deve escrever, explicar, fundamentar, justificar. Por exemplo, muitos alunos deixaram aqui, 1. A empresa deveria ter anotado a CTPS de todo o período do contrato. O que deveria ser feito? Não isso. A empresa reclamada, em todo o período do contrato de emprego, jamais efetuou a anotação da carteira de trabalho do empregado reclamante, vírgula, sabendo que está infringindo a norma trabalhista que obriga o empregador, por exemplo, a anotar as TPS em até 48 horas do início do contrato de emprego. Eu estou justificando. O que eu coloquei de forma sintética era para que vocês fossem persuadidos a escrever e não copiar e colar exatamente como eu coloquei nesse modelo. Por exemplo, item 2. A empresa utilizava a mão de obra do empregado por período superior à sua jornada padrão, sem a devida remuneração pelo adicional de horas extras. O que deveria ser escrito? Que o empregado, conforme narrado nos fatos acima, ele trabalhava diariamente de tal hora a tal hora, infringindo, por exemplo, o próprio contrato de emprego que previa a jornada máxima semanal de 44 horas. Porém, essas horas extras nunca foram quitadas, conforme o próprio artigo 59 da CLT, ele determina que deverão ser quitadas com, no mínimo, 50% a mais da hora normal. Ou seja, fato que a empresa empregadora reclamada deste processo jamais quitou quaisquer horas extras, inclusive nenhuma dessas horas suplementares, extras, foram devidamente o quê? Refletidas neste período do contrato de emprego. Olha a diferença. Férias não foram gozadas e nem quitadas. Um exemplo aqui de um textozinho rápido. Em que pese o reclamante ter adquirido períodos de férias, nenhuma delas foi concedida. Portanto, o empregador ele está inadimplente quanto? Tanto ao gozo das férias, ou seja, nunca permitiu que o trabalhador empregado, reclamante, tivesse o direito a gozar férias, bem como em nenhum momento ele efetuou a quitação dos valores referentes a todas as férias, conforme vocês já narraram nos fatos acima. E, por último, a rescisão do contrato de emprego, objeto desta ação reclamatória, não foi quitada até a presente data, estando que a empresa empregadora, reclamada neste processo, já com
a incidência de multas, como, por exemplo, a gente falou na semana passada, multa do artigo 477, parágrafo 6 da CLT. Enfim, na verdade, eu percebi... Opa, Renan... Oi, quem me chamou? Pois não. Renan? Plaza. Oi. Plaza, é o Márcio Teles. Oi, Márcio, diga. Boa noite, né? Boa noite. Na questão lá das férias vencidas, elas devem ser pagas em dobro, não é isso? Depois que passou 2 anos. Aí elas têm que ser acrescidas também com aquele 1/3 de férias? Sempre. Isso, né? Todas as férias proporcionais, integrais, em dobro, todas elas, Márcio, elas são acrescidas de 1/3. Ok, obrigado. Nada, meu amigo. Ou seja, eu queria só mesmo pontuar nesse trabalho de vocês o que me chamou mais atenção. Quanto aos pedidos, por exemplo, vocês realmente não tinham muito como sair do que a gente já especificou, detalhou nesse modelo, e os próprios requerimentos finais, as provas, a citação do réu, mas assim, eu queria que vocês dessem uma maior atenção na fundamentação. Por quê? Assim como o advogado, ele narra fato, fundamenta e pede, o juiz, quando recebe a petição inicial, é o inverso. Ele vai no pedido. O que ele pediu? Ele pediu horas extras? Perfeito. As horas extras foram fundamentadas? Não fundamentou. Inepta. As férias foram fundamentadas? Ineptas. Olha só. E aí, ainda que você tenha pedido e fundamentado, o juiz verifica o seguinte: será que nos fatos ele narrou a história de maneira sincronizada com fundamentos e pedidos? E a narrativa de fatos ela está completamente divergente dos fundamentos e pedidos. Ou seja, se o advogado narra fato, fundamenta e pede, o juiz, quando recebe, é o inverso. Ele vai lá no pedido. Pediu, fundamentou e narrou? Perfeito. Ele vai apreciar. Ele vai ter que se manifestar, ele vai ter que conceder ou não e justificar a sua própria sentença futura, seja ela terminativa ou até mesmo definitiva. Oi, pois professor, é o Renan, boa noite. Boa noite, Renan. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui no item 4, quando eu estou falando da rescisão que não foi quitada, eu preciso falar também da questão das verbas rescisórias ou não? Ou não abrange? Então, quando você, na verdade, já menciona que a rescisão não foi quitada, Renan, já subentende que as verbas rescisórias também não foram quitadas. Mas vamos lá. Se você fala assim, poxa, Rodrigo, eu fico mais à vontade em especificar que não foi quitada a rescisão, por consequente, as verbas rescisórias deixaram de ser pagas ao trabalhador. Não tem nenhum problema. Tá, professor, deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Obrigado, claro. Tá? Na sua prova, eu não sei se o senhor já falou isso ou não, mas talvez eu não tenha ouvido, né? Não sei. Por favor. Na sua prova, o que vai computar as notas são esses trabalhos, esses casos que a gente resolve, ou vai ter uma prova mesmo, uma avaliação? Não, vai ter uma prova mesmo na avaliação. E a prova será exatamente o quê? Uma petição. Inclusive, o que eu vou fazer com vocês? Hoje temos a nossa penúltima aula antes da primeira avaliação. A primeira avaliação, aliás, a semana da primeira avaliação, ela começa no dia 4 e vai até o dia 8 de outubro. Então, a semana que vem será a última semana antes do quê? Da primeira avaliação. E assim, eu tenho o costume das disciplinas teóricas fazer o seguinte, Renan. É bom que vocês de São Paulo não me conhecem e é muito boa a tua pergunta. Quando a disciplina teórica, por exemplo, processo de trabalho, processo civil, direito de trabalho, que eu também leciono, o que eu faço? Uma semana antes da prova, eu faço uma aula de revisão de todo o conteúdo que irá cair na prova. Até porque muitas vezes o conteúdo é tão extenso que não vale a pena eu obrigar vocês a estudar tudo. Eu faço uma compilação e vejo o que vai cair na prova e faço uma aula uma semana antes, direcionando para a prova de vocês. Porém, essa disciplina é prática. O que eu vou fazer com vocês? Nós vamos hoje fazer uma
reclamação trabalhista de rescisão indireta, que é o nosso terceiro caso, atividade prática, segundo caso concreto de petição. E na semana que vem, eu vou estar com todas as petições corrigidas e vou dar uma aula para vocês de um caso concreto. E esse caso concreto, vamos já determinar que será a avaliação de vocês. Por quê? Por ser disciplina prática, eu vou permitir que vocês recebam o caso concreto na semana que vem, no dia 30, e aí vocês vão sair da aula com o caso concreto, aliás, com a prova de vocês, que vai ser do dia 7. Então essa vai ser a nossa negociação. Semana que vem, a aula é preparando vocês para a prova, e no final da aula, vocês terão já a prova liberada. E vocês terão uma semana para fazer com tranquilidade a petição, que a gente vai explicar na aula de semana que vem o que vai ser a petição, o que você deve fazer, como se fosse a aula de hoje. Só que valerá nota para a prova. Perfeito? Individual, professora, vai ser em grupo? Não, a prova é individual, não tem jeito. Entendi. Aí o professor vai dar e a gente tem uma semana para poder montar ela, certo? Exatamente. Mas lembrando, nós já vamos sair da aula de semana que vem praticamente com a petição pré-construída, vamos dizer assim. Já vamos dar um passo assim inicial. E aí vocês vão, na semana, com calma. Eu até oriento a vocês que não deixem para fazer na semana de avaliações, porque vocês terão várias disciplinas. E se vocês deixarem a petição para a última hora, ela demanda um certo tempo de trabalho e pode, na verdade, atrapalhá-los para estudar para outras disciplinas. Então, conselho que eu daria a vocês. Se puderem, depois da quinta-feira, na sexta, no próprio sábado, adiantando alguma coisa, e só na outra quinta-feira, se for o caso, complementar, mas não deixe de fazer em cima da hora, que atrapalha com as outras disciplinas, porque vocês têm várias disciplinas na semana do dia 4 a 8 como avaliação. Tá bom? Bom, vamos então agora, já que eu falei sobre a questão da fundamentação, é a única questão mesmo que eu preciso dar um puxãozinho de orelha em vocês, que de fato vocês não, digo assim, vocês, alguns, tá? Tiveram petições muito boas, por sinal. Analisei aqui várias e algumas muito bem fundamentadas, inclusive colocando tópico por tópico, hora extra, de falta de pagamento de férias, falta de pagamento da rescisão, isso tudo na fundamentação. Ficaram ótimas. Porém, a gente precisa só alertá-los que fundamentar não é mencionar o artigo e não é apenas elencar, como eu fiz com vocês, naquele modelo. Aquele modelo é sugerindo a vocês que escrevam, que justifiquem, em especial com a palavra de vocês. Nada muito mecanizado. Não façam como, vou escrever igual o Rodrigo escreveu. Não, não faça isso. Deixem que vocês tenham a própria habilidade em escrever. Cada um escreve de uma forma. O importante são as formalidades técnicas para a conjectura da petição inicial. Como redigir a petição inicial é de cada um de vocês. O importante é saber os itens formais para vocês conseguirem que a petição seja deferida, mas a parte da fundamentação, especialmente falando, é onde entra os talentos de vocês. É onde vocês deverão convencer o juiz que seus pedidos são coerentes. Quando vocês vão convencer o juiz que a narrativa de fatos acaba denotando o quê? Direitos que, além dos fundamentos, vocês estão ali futuramente requerendo. Tá bom? É só um simples puxão de orelha, mas nada anormal não, por favor. O momento de errar é esse. É para isso que serve esse tipo de aula prática, para a gente incitar vocês a tentar redigir petições. Vocês vão errar, isso é muito natural. A gente vai dialogando, consertando, melhorando. O importante é que até o final do semestre vocês tenham uma boa noção, claro, que eu não vou ser leviano e declarar que uma disciplina com 2 tempos por semana, em apenas um semestre, vocês vão sair especialistas em processo do trabalho prático. Não, não vão. Mas certamente uma boa base vocês terão quando sair daqui. Isso é o nosso compromisso. Chegou a 30ª aqui, quem me falou já chegou. Bom, eu vou aqui rapidamente. Eu tinha programado para 8 horas, mas eu errei. Eu vou já soltar para vocês a atividade e vou compartilhar na nossa tela aqui, para que a gente dialogue agora sobre essa ação de rescisão indireta.
que é o nosso objeto da aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos ver a atividade. Instruções. Bom, eu vou ler para vocês o texto, depois eu vou abrir a CLT para a gente fazer uma breve lembrança da CLT para declarar como funciona, para a gente conversar como é que funciona essa justa causa cometida pelo empregador e como que o trabalhador pode ir à Justiça do Trabalho e requerer essa rescisão indireta. Vamos lá. Ana Luísa, professora empregada de uma instituição de ensino de nome Lecionando, encontra-se nesta data de 23 de nove de 2021, hoje, com atrasos salariais de seu empregador de 3 meses. Após questionar a empresa empregadora, teve a notícia de que não existe data prevista para o adimplemento dos 3 meses sem salários e que o salário do próximo mês não está garantido, pelo fato de muitos alunos estarem inadimplentes. Inconformada com tal situação de descumprimento pelo empregador da obrigação de pagamento dos salários, Ana Luísa pretende rescindir o contrato de forma indireta na Justiça. Redija a medida judicial cabível, ressaltando que a empregada foi admitida em 31 de março de 2018 para a função de professora, recebendo a remuneração de R$ 4.000 pela carga horária de 16 horas semanais. Bom, vamos agora relembrar como é que funciona esse Instituto da Justa Causa do Empregador, que, consequentemente, ele chega a essa ação judicial trabalhista chamada rescisão indireta. O artigo 483 da CLT, que vocês estudaram lá no 6º período, na primeira unidade, que é término da relação do contrato de emprego, diz que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Vamos direto para a linha D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. O que está acontecendo nesse caso concreto? Nós estamos diante de um empregador que não cumpre a sua obrigação trabalhista de pagamento de salário. E temos aí 3 meses já de atrasos salariais, de inadimplemento por parte do empregador, o empregado insatisfeito, que foi inclusive reivindicar o empregador se teria alguma resposta, e ele ainda declara que o próprio salário do mês subsequente, por exemplo, agora em outubro, que seria referente ao mês de setembro, também não estaria garantido. Aí, então, esse empregado pretende o quê? Aplicar a justa causa no seu empregador. Este empregado, ele não pretende tão somente pedir a demissão, que seria um ato unilateral do trabalhador. Ele tem esse direito. Por quê? Ele pretende sim rescindir o contrato, mas quem está dando causa a esta rescisão contratual é o empregador, quando deixa de pagar salários do trabalhador, conforme aí nós vimos o artigo 483, a linha D da nossa CLT. E eu vou lembrar ainda o parágrafo 3º, que diz o seguinte, olha que interessante, nas hipóteses das letras D, nosso caso específico, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. Por que existe esse parágrafo? Essa ação de rescisão indireta, em que pese o empregado ingressar com uma reclamação trabalhista de rescisão indireta contra o empregador, regra geral, o empregado precisa continuar à disposição do seu empregador, exceto quando acontece esse atraso salarial ou outras modalidades que o empregador não cumpre a sua obrigação contratual. E aí ele pode aguardar a decisão final do processo, ou seja, o trânsito em julgado, e não ficar à disposição do seu empregador. Então, temos aí a oportunidade de mover a ação de rescisão direta e o empregado poderá deixar de cumprir sua obrigação sem o receio, por exemplo, do abandono de emprego, que seria a falta grave cometida pelo próprio empregado trabalhador. Então, vamos lá.
temos aqui o nosso caso hipotético. Primeiramente, a ação de rescisão indireta. Ou seja, nós precisamos mover uma ação judicial trabalhista em nome da professora Ana Luísa, lembrando que todo texto que vocês narrarem nos fatos, fundamentarem lá no direito e pedirem, sempre será em terceira pessoa. Nunca se fale em primeira pessoa, do singular ao plural, jamais. O advogado, ele vai redigir sua petição sempre em terceira pessoa. Sempre ele, o autor, o reclamante, nesse caso, a reclamante, enfim. E aí precisamos o quê? Narrar os fatos, como a gente viu na semana passada, fundamentar com muita veemência, de acordo com o artigo 483 da CLT, a linha D, que trata da rescisão indireta, ou seja, da justa causa do empregador, ou seja, o empregador cometeu a falta grave, e aí o empregado pretende rescindir o contrato, porém, ele vai pleitear a devida indenização. E aí deixa eu ver se vocês lembram. Aulas de Direito do Trabalho no 6º período. Na rescisão indireta, alguém aqui se aventura, se arrisca a responder quais as verbas que o trabalhador irá receber? Ele recebe fundo de garantia? Ele está pedindo a rescisão. Ele recebe a multa? Vai ter o seguro-desemprego? Recebe aviso prévio? E aí? Alguém se manifesta? Eu acho que ele recebe sim. Tem direito a todas as verbas, professor. O culpado, o que deu causa foi o patrão, né? Exatamente. O fundo de garantia não, né? Sim, tudo. Sim. Vamos lá. A ação de rescisão indireta que mostra... Professor, nesse caso, ele pedindo, né? Isso, ele pedindo. Então, diferentemente do pedido de demissão, a ação de rescisão direta, quando o trabalhador poderá considerar rescindir o contrato por falta grave cometida pelo empregador, ela terá as mesmas verbas rescisórias de como o empregador tivesse dispensado o seu empregado sem justa causa. Ou seja, vai ter multa sobre o fundo de garantia, liberação do fundo de garantia, 13º proporcional, férias vencidas, vincendas e proporcionais, acrescidas sempre de 1/3, Márcio, lembrando aí sua pergunta, muito boa pergunta sempre. Vai receber também, vai ter as guias de liberação do fundo de garantia, vai sacar seu fundo de garantia, conforme o artigo 20 da Lei 8.036/90, que são as hipóteses de movimentação, ou seja, saque do empregado na rescisão do fundo de garantia por tempo de serviço daquele contrato de emprego específico. E ainda, vamos lá, terá direito às parcelas do seguro-desemprego. Olha que interessante. Então, na prática, podemos dizer que os mesmos direitos que o trabalhador teria se tivesse sido dispensado sem justa causa, ele terá também se conseguir êxito na ação de rescisão indireta. A única diferença é que na ação de rescisão indireta, você depende o quê? De um pronunciamento judicial. Você precisa de uma decisão, uma sentença judicial condenatória, reconhecendo o cometimento pelo empregador da justa causa, não pagar os salários, e então considerar rescindido o contrato. Ô, Isabelle. Então, nesse caso, o aviso prévio existe? É do empregado para o empregador, não é? No caso. Nesse caso, não há aviso prévio. A justa causa, qualquer das hipóteses, empregado e empregador, não tem aviso prévio. Tá bom, obrigada. Eu sou muito péssima em direito do trabalho. Me aturou pouco no direito do trabalho, né, Isabelle? Deixa você comigo. Professor. Enfim. Oi, pois não. Professor, ainda sobre o parágrafo 3º, quando que o empregado tem que ficar ainda à disposição do empregador? Vamos não entendi lá. Essa parte. Deixa eu voltar aqui, então, para a gente conversar. Olha só. O artigo 483, ele elenca da linha A a G as hipóteses em que o empregador comete a falta grave, a justa causa.
E em todas essas hipóteses, o empregado ele poderá ir à Justiça do Trabalho via ação de rescisão direta, mas ele precisa continuar trabalhando. Isso é uma coisa muito controversa, porque você ingressa com uma ação judicial para rescindir seu contrato, mas você obrigatoriamente fica à disposição do empregador, não pode deixar de trabalhar, exceto nas hipóteses da linha D, quando o empregador não cumpre as obrigações do contrato, que seria, no caso, o próprio não pagamento do salário, e a G, quando o empregador ele reduz, no caso de você receber um salário por produção, por comissão, ele reduz seu trabalho visando a reduzir seu salário. Essas duas hipóteses, a linha D e G, o empregado entra com a ação judicial e não precisa mais trabalhar na empresa até o final do processo. Nas outras hipóteses, ele precisa continuar trabalhando e, caso ele não trabalhe, mesmo que ele tenha ingressado com ação de rescisão direta, se ficar 30 dias, por exemplo, sem se apresentar ao empregador, ele pode cometer a falta grave, que é o abandono de emprego, lá do artigo 482. Professor. Oi, pois não. Eu no meu modo de ver essa questão aí, eu acho que faz sentido o empregado continuar trabalhando, até então porque ele precisa da decisão do juiz para dizer se essa ação é indireta ou não. Então, assim, não faz sentido ele realmente parar de trabalhar, ele tem que continuar trabalhando e esperando a decisão. Seria isso mesmo? Eu concordo com você, mas a CLT permite ao empregado, nesses casos aí, principalmente, vamos falar o português claro com vocês. No dia a dia, a jurisprudência trabalhista entende que 1 mês de salário atrasado não configura falta grave do empregador. 2 meses de salário atrasado, raríssimos os juízes que aplicam a justa causa do empregador. 3 meses de salários em atraso é o que a jurisprudência dominante entende que aí sim tem razão o empregado. Eu acho um absurdo. Por quê? Nem sempre o trabalhador ele consegue aguardar 2 parcelas sem salário para mover uma ação judicial. Porque quantos dos trabalhadores do Brasil conseguem suportar, alimentar sua família e a ele próprio com 2 meses ou até às vezes 1 mês de salário em atraso? É polêmico mesmo, concordo com vocês. Professor. Oi, Robson. Oi, pois não? Professor, boa noite. Boa noite, Robson. Meu amigo, geralmente, a minha pergunta é o seguinte, geralmente, qual o tempo que demora um processo da rescisão direta? Tem um tempo, assim, previsto ou é relativo? Olha, infelizmente, Robson, aí vai depender muito de qual vara de trabalho o processo irá ser sorteado, vai depender muito se a petição inicial for deferida tão logo, vai depender muito se a pauta, por exemplo, daquela Secretaria da Vara do Trabalho para designação de audiências, ainda que de conciliação ou de instrução, infelizmente, eu não tenho nem coragem de fazer uma previsão, mas, no mínimo, uma ação de rescisão indireta no processo trabalhista, ela não resolve em menos de 1 ano. Isso, professor, infelizmente, eu posso te afirmar. Oi, Márcio. Entendi. Professor. Obrigado. Meu amigo. Plagiando aí o Robson aí, né? Pegando um gancho na pergunta do colega, como ele gosta de dizer, o empregado aí entrou com esse processo aí de rescisão indireta. Ele pode assinar, pegar outro trabalho, ele pode trabalhar nesse período que ele está lá, porque ele não vai estar mais, não está recebendo, está com o processo lá rolando, e ele fica preso ou ele pode arrumar outro emprego? Então, vai depender. Se forem essas hipóteses, por exemplo, da linha D e G, ele está dispensado de ficar à disposição. Porém, tem um probleminha. E se a decisão judicial, por exemplo, não contemplar o requerimento dele, não reconhecer a justa causa do empregador? Eu não estou nem citando esse caso de atraso de salário, porque é um caso muito objetivo. O empregador vai demonstrar ou não se pagou. Mas, por exemplo, nós temos a hipótese aí da linha A,
onde o empregador exige serviço superior às forças do trabalhador. É uma questão que envolve provas, testemunhas e, às vezes, até periciais. E se não tiver êxito e ele for para uma outra empresa? Olha a confusão que dá. Ele pode até ser dispensado por abandono de emprego. Então, eu sei que na prática a gente fica muito refém. O trabalhador não quer mais ficar na empresa, ele acha que entrando com a ação de rescisão indireta, ele não precisa mais se apresentar. Não é assim que funciona. Em alguns casos, além das alíneas D e G, por exemplo, nós temos lá a linha B do 483, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Vamos falar um exemplo prático. O assédio moral, ou o próprio assédio sexual, que acontece no ambiente de trabalho. Vocês imaginam um trabalhador que ingressa com uma ação de rescisão indireta, fundamentando que está sofrendo um assédio moral gravíssimo por parte de seus superiores hierárquicos e que não tem condições de saúde mental para continuar trabalhando na empresa. O juiz de trabalho, verificando esse relato e com algumas provas, talvez contundentes, poderá, via tutela de urgência, conceder uma liminar para que o autor da ação seja desobrigado a cumprir o seu trabalho? Pode. Isso pode acontecer. Mas não é uma regra, Márcio. Vai depender de convencer o juiz. Desculpa, mas alguém me chamou, pois não? Bom, qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. Então vamos lá, vamos voltar agora. Professor. Oi, pois não. Mediante essa explicação que o senhor deu aí, do entendimento, podemos entender que é por isso que as empresas ficam até 3 meses sem pagar? Quando está chegando no terceiro ou caminhando para o quarto, é que ela efetua o pagamento? Normalmente, não deixam chegar no terceiro. Isso. Quando passou do segundo, véspera do terceiro, eles vão lá e quitam. Pelo menos quitam 1 ou 2 meses, por exemplo. Correto. O Flamengo faz muito isso. Flamengo não. Flamengo tá em dia, Márcio. Você é camisa do Botafogo. Aliás, não vamos falar de futebol, não, porque vocês viram ontem, meu time só me dá alegria, é chato demais. Enfim, vamos. Não, o meu time Flamengo, de vez em quando, me desaponta. O Vasco jamais, Leandro. O Vasco só me dá alegria. Sim, assim, na verdade, já que vocês tocaram nesse assunto, é muito comum atletas de futebol ingressarem com ações de rescisão indireta. Por quê? Sabemos que, claro, estou brincando pelo Flamengo aqui, mas o Flamengo hoje, há mais ou menos uns 10 anos atrás, era o clube que mais devia no Brasil e o que mais atrasava salários. E era muito comum ações de rescisão indireta na Justiça do Trabalho, tá? Embora muitos achem que o direito desportivo abraça os contratos de atletas de trabalho, não tem nada a ver. Tem um contrato de imagem, que é cível, e o contrato com a carteira assinada é regido pelo Fundo de Garantia. Então era muito comum você ver jogadores movendo ação de rescisão indireta contra clubes, pelo fato de terem esses atrasos salariais. E percebam que sempre que completaram 3 meses, os atletas iam na Justiça do Trabalho e conseguiam o quê? Uma liminar até mesmo para se transferirem para outros clubes, já mediante o quê? A comprovada ciência da Justiça de que o empregador, o clube de futebol, estava há 3 meses com salários inadimplentes. Ó, deixa eu ver, o Gabriel Santos aqui. O empregado é obrigado a trabalhar por 13 horas seguidas em escala de 6/1? Gabriel, vamos lá. A hora extra, ela surge para evitar que o trabalhador tenha uma fadiga por excesso de trabalho. A jornada de trabalho, ela resulta de uma, vamos dizer assim, uma conveniência de saúde, para evitar que o trabalhador seja explorado. Isso aí vem desde a Revolução Industrial, onde começaram as manufaturas, né? Podemos citar aí o século XVII, XVIII na França, onde veio o primeiro movimento da Revolução Industrial, e utilização da mão de obra sem qualquer
relação de cumprimento com normas de saúde. E aí, então, a hora extra ela surge não é para o empregador pagar e aquilo se tornar um salário e remuneração do trabalhador. A hora extra ela vem com punição em caráter excepcional, eventualmente, quando o empregador precisar de uma jornada superior à normal. Porém, Gabriel, quando você me fala trabalhar 13 horas em regime de 6 dias de trabalho e 1 de descanso, isso é completamente inadmissível para a saúde do trabalhador. Então, por mais que o empregador ele pague pelas horas extras, e muitas vezes o próprio trabalhador gosta, porque elas são, no mínimo, mais 50% que era normal, e vai refletir em 13º, em férias, no próprio Fundo de Garantia, no INSS, isso não quer dizer que seja legal. Pela CLT, você tem o quê? No máximo, 2 horas diárias extras. Mas não são todos os dias. É, eventualmente, esse tipo de permissão. E até me lembrei agora, Gabriel, eu não sei se eu falei com vocês, eu falei com outra turma, porque eu acabo me esquecendo. Uma empresa que eu advogo, ela tem costume de pagar muitas horas extras. Eduardo, pode sim. Aquilo que se aplica no CPC também se aplica na CLT de forma suplementar, pelo artigo 15 do CPC, e aí o juiz pode julgar parcialmente, ou talvez a pergunta fosse julgar antecipado parte do mérito, porque já é incontroverso. Se foi esse, Eduardo, pode sim. E aí, Gabriel, respondendo a pergunta, uma vez uma empresa que eu advogo, né, ela tem o costume de pagar muitas horas extras aos trabalhadores. Ela preferiu, ao invés de contratar mais empregados, fazer com que os trabalhadores produzam em horas a mais e recebam por tal. Os trabalhadores adoravam. Por quê? Na verdade, o trabalhador, ele quer receber mais. E um salário, ele acabava sendo muito, vamos dizer assim, muito acrescido pelas horas extras. E aí o que aconteceu? Já respondendo aqui a Miriam também, que perguntou se tem alguma punição se o empregador pedir muitas horas extras. Você pode até mesmo configurar serviço superior à força do trabalhador, mas especial. O Ministério Público do Trabalho, que faz parte do Ministério Público Federal, especificamente da área do trabalho, eles iniciam os inquéritos civis contra esse tipo de empresa. E uma das vezes, e essa foi até em Nova Iguaçu, eu fui lá no Ministério Público do Trabalho em Nova Iguaçu, numa audiência com o procurador do trabalho, mais o gerente da empresa, e fomos até lá nessa audiência sobre esse inquérito civil. E era exatamente isso. Alguém havia noticiado ao MPT de Nova Iguaçu que essa empresa utilizava muita jornada extraordinária dos trabalhadores. A minha defesa foi exatamente o que vocês estão pensando. Sim, a empresa utilizou, mas quitou todas elas. Levei todos os comprovantes dos mais de 150 funcionários da empresa com contra-cheques, controle de frequência, todos sincronizados. Cada hora extra era devidamente paga no contra-cheque como adicional, refletida nas demais verbas salariais. E o procurador disse o seguinte: doutor, eu não estou perguntando se a empresa paga ou não. A minha preocupação é que a saúde dos trabalhadores está sendo colocada em risco por uma jornada excessiva, exatamente como o Gabriel falou. E aí, então, eu apenas questionei. Bom, excelência, mas, na verdade, os trabalhadores adoram. E se a gente retirar essas horas extras, vamos ter problema no ambiente de trabalho, porque aquele trabalhador, ele acabou tendo uma expectativa mensal daquelas horas extras. E ele disse o seguinte: doutor, eu não quero saber quanto o trabalhador vai ganhar mais. A minha função como procurador é fiscalizar e impedir que empresas utilizem jornadas extraordinárias que não sejam eventuais. Obviamente, não tive outra alternativa que senão dialogar com o procurador, e ele permitiu um prazo, na época, salvo me engano, de 90 dias, para que a gente ajustasse o quadro da empresa, contratasse mais empregados para evitar horas extras, e depois de 90 dias, caso a gente não tivesse
demonstrado ao MPT, com os controles de frequência e contra-cheques, que haviam reduzido drasticamente o número de horas extras, eles iriam forçar a gente a assinar um TAC. TAC é um termo de ajustamento de conduta, o qual a empresa assina e se compromete a reduzir as horas extras, nesse caso específico. E se não reduzisse, a multa seria mensal de R$1.000 para cada empregado. Uma empresa com 150 empregados. Olha que loucura, né? Enfim, pior do que isso foi chegar na empresa, fazer uma reunião com os empregados e declarar: a partir de hoje, a hora extra acabou. Olha, os empregados ficaram revoltados. Ameaçaram até fazer greve, chamaram o sindicato, mas demonstramos que era uma fiscalização e uma atuação do Ministério Público do Trabalho no inquérito civil na seara do trabalho. Enfim, e a empresa foi obrigada a contratar mais empregados e reduziu muito as horas extras para evitar de ser punida com multas. Já respondendo aí a pergunta da Miriam Kelly. Vamos lá, Almir, fora os casos de jogadores de futebol, esse tipo de ação é comum? Muito comum, muito. Eu citei o caso dos atletas, que os colegas mencionaram que os clubes de futebol têm aí, de forma recorrente, esses atrasos salariais, mas é muito comum. Na pandemia, inclusive, tem sido muito comum empresas atrasarem salários. E aí, esse tipo de ação de rescisão direta tem sido muito requerida, muito distribuída lá na seara do trabalho. Bom, deixa eu voltar aqui para o nosso caso concreto. Eu trouxe para vocês hoje aqui que já está até anexo no trabalho de vocês, tá? Sei que vocês gostam. Trouxe um modelinho para vocês de uma reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, contrato de emprego. E aí, fazendo aquele breve... Deixa eu só silenciar, que tem um colega com o áudio ligado aqui. Só um minutinho. Pronto. Vou voltar aqui então. Trouxe para vocês aqui um modelinho de petição de ação de rescisão indireta. Já vimos na semana passada sobre o endereçamento do juízo, ou seja, ao juízo de direito da, sempre deixando em branco, vara do trabalho do Rio de Janeiro, São Paulo, como vocês preferirem, de acordo com a localidade. Reclamante, qualificação, isso já vimos já na semana passada. Qualificação do reclamante, qualificação da empresa, do reclamado, enfim. Quanto à assistência judiciária ou gratuidade de justiça, conforme o artigo 98 do CPC, dos fatos, nada mais do que vocês descreverem, né, de forma cronológica, desde o início do contrato até o momento em que se encontra o contrato que não foi rescindido. Cuidado. Pois não, quem levantou a mão? Professor, Rafaela. Voltando só um pouquinho na parte do endereçamento, na aula passada eu não estava, no momento em que o senhor falou, e eu estou com dúvida. Eu vi que o senhor no seu modelo colocou dessa maneira, até minha colega do grupo me atentou quanto a isso. Ela falou: amiga, na aula passada o professor fez um comentário. Mas assim, só para esclarecer, é errado eu colocar excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da vara tal, do trabalho da comarca de Araraquara. É errado isso? O que acontece? Com o advento da Lei 13.105, o atual Código de Processo Civil, você não vai dirigir mais a petição ao juiz, e sim ao juízo. Então, houve essa alteração de nomenclatura nos próprios requisitos da petição inicial. Então, quando você antes colocava ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da espaço, vara do trabalho do espaço, Rio de Janeiro, São Paulo, hoje você entende que o endereçamento é ao juízo. Isso por força do Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 17 de março de 2016. Somente por isso. Tá? Agora, deixa eu fazer uma ponderação. Alguns juízes trabalhistas aceitam que você ainda dirija
usando o termo excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Porém, a maioria dos juízes trabalhistas já, vamos dizer assim, associando o processo de trabalho ao atual CPC, que acaba sendo utilizado de forma suplementar, subsidiária, eles exigem que você faça endereçamento ao juízo. E para evitar que venha um despacho do juiz determinando, venha o autor emendar sua petição inicial, eu já oriento a fazer dessa forma mais técnica, conforme o Código de Processo Civil. Perfeito. Obrigada, professor. Nada. E fiquem à vontade, quem não pôde assistir a semana passada a aula, me interromper, que eu volto a alguma explicação. Fiquem, por favor. Não quero que ninguém fique preocupado por não ter assistido a aula. A gente sabe que muitos não assistiram, não porque não quiseram, mas por algum problema de trabalho, enfim, internet, tempo, família, faz parte. E aí, voltando aqui, na narrativa de fatos, vocês vão o quê? Pegar o nosso caso concreto, e eu sempre peço, não escreva exatamente como está na nossa atividade. Podem mudar alguma coisa, Rodrigo, eu quero acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Tenham liberdade intelectual para essa narrativa. O importante é mencionar o quê? Que ela era empregada da empresa, isso não tem como você alterar, que ela estava, no caso a professora, há 3 meses sem a devida remuneração e ainda com a resposta do seu empregador de que o próximo mês também não teria como garantido o próprio salário, que iriam juntar 4 meses. Isso tudo a gente precisa mencionar. Isso aqui é um textinho padrão, apenas para efeito de ilustração para vocês. Aproveitem o que vocês quiserem, mas fiquem à vontade para mudar tudo se for necessário. E percebam o seguinte, eu já fiz isso com uma certa maldade. Eu estou passando aqui para vocês a petição e percebo que esse modelo de petição, ele não tem uma distinção. Fatos, fundamentos e pedidos. Eles estão todos englobados. O processo de trabalho admite que você faça dessa forma. Eu não gosto. Eu gosto de colocar fatos, fundamentos e pedidos. Eu não gosto de fazer uma petição dessa forma como está esse modelo. Eu trouxe até mesmo para que vocês verifiquem se acham melhor ou pior. Tecnicamente, está correto. Não tem nenhum prejuízo ao distribuir uma ação dessa proporção de ação de rescisão indireta. Vai ser indeferida. Não vai ser indeferida. Porém, eu acho mais técnica aquela petição que nós vimos na semana passada, que fizemos juntos. Bota 2 fatos, abre um título, 2 fatos. Narrei os fatos e fui até o quê? Até o momento em que o empregador declarou que não vai pagar o salário do mês subsequente agora, em outubro, e também não tinha como pagar os 3 meses de atrasos salariais. Ponto. E aí, agora vem a questão. Na fundamentação, vocês precisam o quê? Justificar que, como nós falamos agora anteriormente, conforme o artigo 483, a linha D, não é isso? Deixa eu ver, cara, deu branco. A linha D, isso. A linha D da CLT, o empregador deixou de pagar salários da empregada reclamante, uma vez que a própria linha D demonstra que a falta de cumprimento pelo empregador de obrigações no contrato resulta na justa causa. Justa causa essa que faz jus à rescisão desse contrato de forma indireta, onde este empregado vem a juízo, por exemplo, para requerer tais verbas. Isso é explicar. Vocês têm que explicar que o empregado, autor, reclamante, está requerendo a rescisão, porém, quem deu causa a esta rescisão, conforme o artigo 483, a linha D da CLT, foi o empregador, quando deixou de pagar salários, que são o quê? São obrigações objetivas daquele contrato individual de emprego, configurando a falta grave cometida pelo empregador. Isso é imprescindível que vocês demonstrem. Tem que explicar. E aí, depois de explicar, consequentemente, até esta fundamentação é menor do que a petição anterior. Depois de explicar, tem algumas questões aqui que eu coloquei, ó.
de irregularidades. Não, isso aqui de MP trabalhista, Ministério do Trabalho, não precisa mencionar. Mas, aí sim, por todo exposto, não cumprido com a reclamada, com sua obrigação contratual de pagamento de salários, olha lá, não resta outra alternativa que senão o reclamante considerar rescindir seu contrato de emprego e pleitear todas as verbas rescisórias que seguem abaixo. E aí vocês vão colocar a data da baixa da carteira de trabalho, que é o dia que você distribuiu a ação, o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2021, não há menção no caso concreto se existem 13º salários anteriores que não foram quitados, apenas os salários. Ou seja, o pagamento do 13º salário referente ao ano 2021, que seria o quê? Proporção 9/12. Estamos no mês de setembro e o ano são 12 meses, então 9/12. Lembrando que não precisa colocar valor específico. Quem quiser fazer cálculo, fica à vontade, na prova não será cobrado, nem nos trabalhos. Olha lá, o pagamento de todas as verbas rescisórias e indenizações decorrentes da rescisão indireta, nelas incluído aviso prévio indenizado, saldo salarial, ou seja, se você entrar hoje, no dia 23 de setembro, você trabalhou 23 dias. Qual o seu saldo de salário? 23 dias. Férias proporcionais acrescidas de 1/3. Eu não lembro agora qual foi a data de admissão dela. Deixa eu ver aqui. Ela foi admitida em março de 2018. Então, pressupõe que o novo período aquisitivo de férias, de março a setembro, temos 6 meses. Então, as férias proporcionais, voltando aqui, de 6/12, não é isso? 6/12, isso. 6/12 e sempre acrescidas de 1/3. O pagamento do fundo de garantia referente ao período da admissão até a rescisão, inclusive sobre a gratificação natalina do ano, isso aí pode retirar que seria 13º, como se você pagasse o fundo de garantia sobre o 13º que não havia sido pago, ou esse 13º proporcional do ano 2021. E verbas rescisórias atualizado, ou seja, quais são as verbas rescisórias? Olha aqui embaixo. Pagamento de multa de 40% sobre o fundo de garantia, multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias, como eu falei aqui, ó, artigo 477. Requerer que a reclamada, a empresa ré, forneça o quê? As guias para que você efetue o saque, sua cliente, efetue o saque da conta junto ao fundo de garantia, ou seja, a Caixa Econômica, e ainda o quê? As guias para habilitação do seguro-desemprego, que podem ser de 3, 4 a 5 parcelas. Acrescentei aqui também o artigo 467. O artigo 467 da CLT diz que, se as verbas incontroversas não forem quitadas até a primeira audiência, elas receberão o quê? Um acréscimo, ou seja, serão em dobro. E aí? Nós temos, na verdade, verbas incontroversas? Temos 3 meses de salários, que são incontroversos. E aí, ofícios, a INSS, a Delegacia Regional do Trabalho, a Caixa Econômica Federal, isso aqui é facultativo, a fim de apurar infrações administrativas. Não convém muito a você quanto advogado. Bom, e no final ainda, pedir a condenação, não é isso? Requerer a notificação, esse termo notificação da reclamada, em que pese ter previsão na Lei 5.584, que é a Lei do Processo de Trabalho, e na CLT, vocês podem ignorar a notificação e colocar citação. Citação é o termo técnico do processo civil para dar ciência a alguém de que está sendo demandado. Então, notificação, embora o processo de trabalho use esse termo, eu não concordo com ele, é citação e não notificação. E depois, Professor, pedido... Oi, pois não. o artigo 467 não fala que é 50% da verba? Ali Sim, tá sim. dobra? Desculpa, está errado, perdão. É isso mesmo, 50%. Houve um equívoco aqui, perdão.
Eu vou fazer uma alteração aqui. É 50% sobre as verbas incontroversas se não forem pagas até a primeira audiência do processo. Pontinho, hein, professor? Oi? Meu colega merece um pontinho já na avaliação. Sim. Foi aniversário Boa, dele amiga, ontem gostei. ainda. Ah, é? Fez aniversário? Parabéns. Eu comemorava aniversário até o ano passado. Depois que eu fiz 40, agora eu não comemoro. Agora eu escondo meu aniversário. Bom, e no final 40, aqui... placa. Exatamente, 40. Chega, né? Para que comemorar mais? Agora é ladeira abaixo. Bom, e no final aqui... Você parou de comemorar e agora tá bebê-morando, né, Plaza? Exatamente, Márcio, exatamente. Bom, aí no final aqui, o requerimento de produção de provas, requerimento de depoimento pessoal da parte reclamada, ré do processo, e aí o valor da causa, aqueles termos em que pede deferimento, que é receita de bolo de petição inicial, data e nome do advogado. Ou seja, meus amigos, eu tenho aí para vocês um novo caso concreto, é o nosso segundo caso concreto de petição inicial. A primeira foi uma reclamação trabalhista mais simples. Esta segunda, um pouco mais complexa, não em elaborar, mas sim em interpretar por conta da justa causa cometida pelo empregador. E aí, queria muito que vocês tentassem, até antes da quinta-feira que vem, realizassem essas duas petições. Até que não conseguiu fazer a anterior, por favor, tente fazer, porque eu pretendo corrigir todas e sinalizar para vocês eventuais erros. Mesmo que eu tenha hoje declarado para vocês no início da aula que muitos se equivocaram na hora da fundamentação, que faltou ali uma justificativa, uma argumentação, e não apenas copiar e colar o que eu deixei como modelo para vocês, é interessante que eu leia e possa sinalizar aquilo que estejam errando, até para a gente fazer na semana que vem uma aula bem tranquila sobre um caso concreto, fazer novamente, de acordo com um caso concreto, qual será o direito material que vocês irão perseguir, para vocês terem um prazo aí mais tranquilo, mais relaxado, de até uma semana, para entregar essa prova, essa avaliação que será individual. Os trabalhos eu até tenho como permitir que vocês façam em grupo, mas a prova tem que ser individual. Eu não tenho como me furtar disso. Mas, enfim, vamos lá. Deixar a palavra com vocês agora. Por favor, fiquem à vontade para a gente dialogar, tirar dúvidas sobre justa causa do empregador, essa ação de rescisão indireta. Oi, Claudemir, pois não? Boa noite, professor. Boa noite. Que o colega falou que é crescido 50%, que para mim chegou tudo picotado aqui, me perdi. Deixa eu te explicar. É porque nesse modelo está pedindo a multa do 467 sobre as verbas incontroversas pagas em dobro, mas não são pagas em dobro. Elas são pagas em mais 50%. Quando o empregador ele não quita essas verbas incontroversas até a primeira audiência. O que seriam verbas incontroversas? Por exemplo, falta de pagamento de salário. Se discute, ou a empresa apresenta o comprovante, ou a empresa não apresenta e confessa. Isso é incontroverso. Então, no parágrafo 6º aqui no caso, então, não é dobro, é 50%. Isso, perfeito, perfeito. Tá feito, obrigado. Nada, tem um outro colega aqui, tá como lá treinamentos SP, pergunta o seguinte: na petição trabalhista, tipo em um item no primeiro parágrafo, ter os fatos, no segundo a fundamentação e no terceiro o pedido, e assim sucessivamente. Não ficaria mais claro do que faz de demora parta? Exatamente. Foi o que nós fizemos na aula passada. Esse modelo de hoje, ele está todo misturado. Eu não gosto. Eu trouxe até mesmo para incitar vocês a responder. Eu gosto de fazer daquela maneira mais formal. Dos fatos, abra um tópico, bota em negrito, sublinhado, narra os fatos. Do direito, dos fundamentos, um outro tópico, escrevo. Depois, dois pedidos, sempre com negrito, letra maiúscula, sublinhado, aí vou elencando os pedidos. Fica muito melhor. Eu acho uma petição muito mais clara. Eu vou até relembrar vocês aqui, deixa eu pegar a atividade anterior.
o outro modelo que nós fizemos juntos em sala de aula. Ficou muito melhor. Deixa eu pegar aqui, vou compartilhar com vocês. Olha a diferença. Olha só, inicialmente, quando pedimos a gratuidade da justiça, intimações e publicações em nome do advogado, olha só, fatos, olha como é que fica um texto mais visível, um texto que permite até que o magistrado leia com mais atenção. Aí depois, ó, dos fundamentos, dos pedidos, fica uma coisa mais técnica. Eu prefiro esse tipo aqui. Mas o que eu digo a vocês, eu não posso considerar errado caso vocês, de fato, na prova, façam dessa forma, como eu mencionei agora e inseri lá como modelo para vocês. Eu não posso dar como errado. Eu apenas quero que vocês percebam e reflitam qual forma você entende como melhor. Eu, particularmente, prefiro a primeira, que eu acabei de mostrar aqui. Muito mais visível, fica um texto mais bonito, uma petição com mais facilidade para que o juiz entenda. Já a segunda fica muito, concordo aí com um colega que citou agora, fica muito tumultuada, vamos dizer assim. E pode passar alguma coisa despercebida quando o juiz olhar uma petição que não esteja muito bem, assim, concatenada, e por má vontade não lê o que precisa. Oi, Matheus. Professor, essa questão dos fatos incontroversos, né? É comum, então, que haja a inversão do ônus da prova, porque, assim, é a Ana Luísa, né, o nome dela, ela vai estar pedindo a indenização desses 3 meses, mas eu estou pensando assim, como que ela vai provar que uma coisa inexistente, ela não recebeu? Então, a empresa que tem que provar que pagou ou não pagou ela, né? Exatamente. Vamos voltar para o semestre passado, para a aula de processo do trabalho, princípio do ônus da prova. Regra geral, no direito processual, temos o artigo 373 do CPC e temos especificamente o artigo 818 da CLT. Inciso 1, tanto CPC quanto CLT falam o seguinte: o ônus da prova compete a quem alega. Porém, no processo do trabalho, 2 questões já são de inversão do ônus da prova praticamente automáticos. Um é a questão de recibo salarial e controle de frequência. Por exemplo, se você alega jornada extraordinária e o seu empregador tem mais de 10 funcionários e é obrigado a manter o quê? Controle de jornada, e ele não apresenta em juízo, por exemplo, um controle de frequência biométrico, por escrito, seja o que for. Quem tem que provar o contrário é ele. Você alegou que fez horas extras, mas ele não apresenta o controle de frequência, é ele que tem que provar o contrário. Aí ele vai se virar com testemunha, com seu depoimento para você se contradizer. Agora, a questão salarial é mais objetivo ainda. O ônus da prova sempre será do empregador. Vou te dar um exemplo aqui. Hoje, é claro, falando no ano 2021, eu desconheço alguma empresa que pague em dinheiro. Mas se você analisar isso há 20 anos atrás, era muito comum empresas pagarem dinheiro em mãos ao trabalhador. E aí, há 20 anos atrás, alguns juízes aceitavam até mesmo um recibo de pagamento assinado pelo empregador. Hoje, é muito comum você requerer, como autor em uma ação trabalhista, que a empresa comprove a transferência bancária por aquele pagamento que você assinou sendo coagido e não recebeu. Por quê? Porque o ônus da prova é o do empregador. Então, desculpa, quem hoje, no século XXI, no ano 2021, vai pagar alguém em dinheiro em mãos? É difícil, ainda mais empregado. Então, você tem o quê? A transferência eletrônica bancária, seja por Pix, por TED, por DOC, enfim. E aí, os órgãos, tanto o Poder Judiciário, quanto o Ministério Público do Trabalho, quanto o Ministério do Trabalho, eles sempre requerem não só o contra-cheque do trabalhador, e sim os comprovantes de transferência bancária pagos ao empregado. Então, exatamente isso, Matheus.
você tem a inversão do ônus da prova já de imediato no processo de trabalho, no que tange a recibos salariais e controle de jornada. Obrigado, professor. Nada. E lembrando, né, o princípio da proteção ao processo de trabalho. Eu não sei se vocês vão relembrar, existem princípios no processo de trabalho, agora é aula teórica. A gente falou de direito de trabalho, em justa causa, falamos de praxe trabalhista no nosso trabalho, agora vamos voltar para o processo de trabalho. Hoje a aula são 3 vértices. No processo de trabalho, existe um princípio da aptidão para a prova. Por mais que o empregado seja o autor da ação, e o ônus da prova, regra geral, seja de quem estiver alegando, quem tem mais aptidão para produzir uma prova, por exemplo, de recibo salarial? O próprio trabalhador, como o Matheus disse, ele vai ter que provar que não recebeu? Não. Quem vai ter a obrigação de guardar um comprovante de transferência bancária ou de pagamento? É o empregador. Então, por esse princípio da aptidão para a prova, que o processo de trabalho ele vai garantir a inversão do ônus da prova nos casos em que se esteja discutindo falta de quitação de pagamento de salários e, consequentemente, falta de pagamento de horas extras por motivo de controle de frequência. Vamos lá, meus amigos, mais alguém? Então, professor, a gente pode, lá na parte de requerimento de provas, a gente pode pedir essa inversão, né? O senhor não acha que não é necessário? Normalmente pede sim, Márcio. Não é necessário porque o processo trabalhista ele já tem esse costume, esse hábito de obrigar na própria citação, Márcio. Eu que não tenho uma citação aqui agora. Se você pegar uma citação de um processo de trabalho, já vem descrito isso, que o empregador, a reclamada, é obrigado a juntar na sua peça defensiva os controles de frequências e todo e qualquer recibo salarial, sob pena de confissão. É praticamente... Mas é praxe, então, né? Exatamente. Depois eu vou achar uma citação, vou te passar. É muito engraçado. Passar para todos vocês, claro. Porque já vem na própria citação a inversão do ônus da prova. Quem me chamou aqui foi Isabelle? Cadê Isabelle? Plaza. Oi. Toca no seu coração, Plaza. São quase 200 alunos. Você realmente quer prova individual? Olha o trabalho que você vai ter. Isabelle, eu não tenho como fugir disso. Desculpa. Aí eu preciso, de fato, avaliar individualmente. Inclusive, foi determinação do coordenador, tá? Tá bom, Isabelle? Foi o coordenador que determinou. Mas só de passar uma semana Valeu, antes, Plaza. professor. Depois Então, deixa a chave Pix aí pra gente. Valeu, professor. O coordenador é o senhor, né? Puxar a orelha do coordenador, hein, Plaza? Então, durante o dia, no horário comercial, porque nesse horário quem está aqui é o professor. Mas, Matheus, exatamente, eu não estou fazendo nenhuma caridade com vocês, dando uma semana para vocês realizarem a prova. Pelo contrário, eu estou aplicando bom senso. Vocês imaginem vocês realizarem essa petição no horário da prova. Seria maldade da minha parte. Então, eu acho que a gente tendo esse bate-papo semana que vem, com o caso concreto, a gente elaborando aí um modelinho juntos, dialogando sobre o direito material que vocês estarão requerendo na petição inicial, vocês terão aí um bom caminho andado apenas para fazer um desfecho na petição e entregar até a quinta-feira, que é no dia 7 de outubro. Acho que fica bem razoável. Válido. Essa aqui ainda é em grupo. A próxima vai ser já valendo prova. Isso, exatamente, exatamente. Mas assim, vocês fiquem muito à vontade, eu falo assim, pode fazer em grupo, mas é legal que mesmo que vocês entreguem apenas uma peça pelo grupo, que vocês façam de forma individual, reúnam um grupo aí, de repente, na esfera virtual. Vocês sabem que vocês, inclusive, podem abrir essa sala aqui do Zoom, do Teams, que a gente usa, e vocês dialogarem. Então, vocês estão como convidados na equipe do Microsoft Teams, e caso vocês queiram, entre si, fazerem reuniões, ou por outros aplicativos aí de videoconferência, é interessante que cada um faça a sua, vocês dialoguem, entreguem alguma, e, de fato, depois questionem,
fiquem à vontade. O importante é vocês terem essa ambição de redação das peças práticas. Isso é muito importante para o ambiente acadêmico. Para que vocês futuramente, quem sabe, dessa turma aqui, não sairão muitos advogados, servidores públicos, que certamente terão essa necessidade do conhecimento prático do processo de trabalho. Plaza. Oi, quem me chamou? É a Sara. Oi, Sara, diga. É para entregar que dia esse trabalho de hoje? Então, o de hoje, assim como de semana passada, o prazo para entrega será até a segunda avaliação, quando eles integrarão o TED como nota. Beleza. Para que eu possa corrigir e devolver a vocês, eu preciso que seja até semana que vem. Mas beleza. Não quer dizer que quem não tenha feito, eu não fiz o trabalho, quando forem juntar os TEDs lá para a segunda avaliação, vou perder ponto. Não, pode fazer depois, quem não conseguir agora. Mas se conseguir fazer agora, facilita a vocês, que eu vou corrigir, vou ver o que vocês erraram, eu vou comunicar, para que vocês façam uma boa prova. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada, Sara. Vamos lá, meus amigos, 8h17, temos 3 minutos, dá para fazer outra petição em 3 minutos, hein? Professor, esse trabalho... Professor, boa noite. Né? Desculpa, que tem 2 pessoas falando, perdão. Daniela, professora, esse trabalho que o senhor passou é em grupo, certo? Sim, sempre em grupo, isso. Pode fazer em grupo. Obrigada, professor. Nada. Professor. Pois não? Essa aula do senhor, ela vai ficar gravada? É que eu estou chegando assim do trabalho e não foquei totalmente na aula, entendeu? Entendi, não, claro, eu entendo. Olha, eu até peço desculpa, mas algum colega gravou essa aula de hoje? Normalmente o Renan grava, né, Sara? Geralmente... Renan ou o Leandro, se eu não me engano. Vou perguntar eles aqui no grupo. Pera aí, rapidinho. Se quem puder, quem gravou, eu acho que legal é de... Leandro. Então, meu amigo Leandro salvou a gente. Leandro safou. Leandro, novo membro aqui da OAB de Campo Grande, recebeu a carteira de estagiário aí na quarta-feira, né, meu amigo? Ontem fizemos uma bagunça bacana lá no auditório da OAB. Já pode pagar o gelo, Leandro. Já está devendo. Então, Leandro, faz o seguinte, por favor, quando você concluir a gravação, vocês colocam no Google Drive, normalmente? Sim. Então perfeito. Aí faça a gentileza, passe para os colegas que não puderam assistir, por favor. Obrigado, Leandro. Professor, boa noite. Boa noite. Amalta de Araraquara. Só uma dúvida minha. Claro. O endereçamento, durante o processo todinho, ele sempre será ao douto juízo, é isso? Ou só a petição inicial? É sempre? Não, sempre. Por exemplo, se o... Olha, eu acabei agora, antes da aula, de fazer uma petição pedindo para o juízo aqui da 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para que enviasse os links da plataforma de videoconferência para a audiência virtual do dia 5. O que eu fiz? A mesma coisa. Ao douto juízo da 60ª, mas eu já tinha vara do trabalho, já tinha distribuído a ação. E aí eu uso tudo igual. Até na hora de qualificar, eu coloco a parte que eu represento, já qualificada, vem para o seu advogado requerer o envio dos links da audiência virtual do dia 5 de outubro, às 8 horas da manhã. Maldade, né? Fazer audiência de pijama. Pijama, paletó, gravata e blusa. Mas eu tenho uma duvidazinha. Claro. Geralmente a gente coloca assim, para chamar a atenção do juiz, pelo menos a gente colocava assim, não sei se continua, MM juiz, então não coloca mais. Não, aí seria meritíssimo juiz, né? Como o CPC fala em juízo, eu sempre me reporto ao douto juízo, que é um pronome de tratamento respeitoso, né? Certo. Tá certo, professor. Obrigado. Tá, nada, Maura. Bom, meus amigos, vamos lá. Mais alguém, por favor? Acho que hoje todo mundo escutou minha voz bem, né? O fone de ouvido melhorou com fio? Não, perfeito. Ficou melhor. Então ficou muito bom. Já está resolvido. Agora o fone com fio vai ser padrão. Beleza. E Márcio? Márcio Henrique, diga, meu amigo.
Ô, professor, boa noite. Boa noite. Nessa rescisão indireta, há possibilidade da conciliação e mediação ou não? Sempre há possibilidade. O processo de trabalho, Márcio, ele tem algumas questões muito polêmicas. E se fôssemos seguir à risca a lei do processo de trabalho, a lei 5.584, que é uma lei muito pequena, que não fala quase nada, temos lá o procedimento sumário até 2 salários mínimos, o procedimento sumaríssimo até 40, e o ordinário, as demandas que ultrapassam 40 salários mínimos. Teoricamente, quando fosse procedimento sumário e sumaríssimo, de valores mais baixos, a audiência seria una, ou seja, a audiência una no processo de trabalho significa o quê? A concentração de todos os atos processuais em uma única audiência, tanto a tentativa de conciliação quanto a instrução. E no caso do procedimento ordinário, seria designada uma audiência inicial, que seria apenas para tentativa de composição de acordo, e não tendo êxito, seria uma nova audiência designada de instrução e julgamento. Mas, Márcio, isso na prática não acontece. Eu vejo muito processo de procedimento sumaríssimo, com audiência inicial e depois de instrução, e procedimento ordinário com audiência una. E o que eu te respondo? Vai de acordo com o juiz. Infelizmente. O processo de trabalho carece de uma legislação específica para esse tipo de situação. Mas, inclusive, existem hoje os centros de mediações da Justiça do Trabalho. Antes mesmo do processo ter uma audiência com o juiz, lembrando que no processo de trabalho não há conciliador. Tudo é feito com o juiz, mas esses centros de mediações que foram criados, as audiências são realizadas sem o juiz, com mediadores formados pelo tribunal, que tem dado muito certo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas também não é uma regra não, tá? Diferentemente do CPC, que o autor da ação, ele já tem que declarar na petição inicial se ele pretende ou não o quê? A audiência de mediação do artigo 334 do CPC. No processo de trabalho não existe isso. Obrigado, viu? Nada, Márcio. Um abraço. Bom, meus amigos, faça aí o avançar da hora, 8h23. Vou me despedir de vocês. Mais uma vez aí, agradecendo. Tivemos aí quase 90 pessoas na aula. Muito legal, muito bom. E, Leandro aí, meu amigo, por favor, passe o link aí da aula que você gravou para os demais colegas que não puderam assistir. E semana que vem vamos marcar nosso compromisso. Vamos assistir a aula, vamos fazer nosso debate sobre o caso concreto da prova, falar sobre o que vocês irão pedir, fundamentar, e vocês terão aí uma semana inteira de tranquilidade. Tranquilidade não, que semana de prova nunca é tranquila. Mas para fazer a prova com mais tempo, mais prazo. Tá bom? Obrigado pela aula, professor. Nada, obrigado a todos vocês. Abraços, tudo de bom, até semana que vem. Valeu, Leandro, abraço, obrigado, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.